O que nós aprendemos com o apóstolo Paulo dentro do Areópago, em Atenas, pregando àqueles que não conheciam o Senhor Jesus? Sou Edipo Rafael e hoje quero conversar com você a respeito deste tema. No livro de Atos, capítulo 17, você vai encontrar quando Paulo chega em Atenas e ele fica abismado com o tanto de idolatria que aquele povo praticava. E ele entra dentro daquele lugar com o objetivo único de levar o reino de Deus para dentro daquele lugar. Quando nós olhamos para esse capítulo, nós vemos uma expressão clara do ministério apostólico. Quando o Senhor Jesus, ele ordena os apóstolos em Mateus capítulo 10, versículo 16, ele diz assim: eis que eu vos envio como ovelha no meio de lobos. Então, ele saindo do meio, é a eclésia se manifestando, indo para dentro de lugares onde ainda o reino de Deus não está manifesto, onde os fundamentos do reino de Deus não estão postos. E quando Paulo chega dentro daquele lugar, nós vemos o apóstolo Paulo ele fazendo um discurso com citações que não eram do Antigo Testamento. Se o apóstolo Paulo tivesse citado o Antigo Testamento dentro do Areópago, os gregos não iam entender o que ele estava falando. E ele chega dentro daquele lugar fazendo citações de filósofos e poetas daquele lugar que eram conhecidos naquele lugar. O apóstolo Paulo ele não caiu de paraquedas ali simplesmente naquele mover dizendo assim, deixa Deus te usar e faça o que ele fizer naquele momento. Não, o apóstolo Paulo sabia o que ele estava fazendo ali. Quando o apóstolo Paulo começa o discurso, ele procura um meio de poder falar a respeito de Deus. E quando ele olha para todos os lados, ele vê vários altares e ele encontra um altar escrito o altar do Deus desconhecido. Aquele altar do Deus desconhecido ele foi colocado ali há mais ou menos 600 anos antes de Cristo, quando Epimênides, que era um filósofo, ele falou que o povo estava passando por um momento de uma peste, porque eles estavam pecando contra um Deus que ainda eles não conheciam. A religiosidade do povo ateniense era tão grande que eles não queriam deixar de fora nenhuma divindade. E eles construíram esse altar para o Deus desconhecido. E Paulo foi para aquele lugar conhecendo a história de Epimênides. No livro, na carta de Paulo a Tito, Paulo cita uma frase de Epimênides, quando ele diz assim: alguns filósofos de vocês, alguns poetas de vocês, profetas, dizem que os cretenses são como bestas selvagens. É uma citação de Epimênides. Então ele conhecia quem foi esse filósofo. E o apóstolo Paulo aproveita este gancho para puxar um contexto para poder pregar a palavra de Deus dentro daquele lugar. E quando o apóstolo Paulo ele começa falando daquela forma, eles dão ouvido para ele. E ele fala assim: eu quero falar para vocês a respeito do altar do Deus desconhecido. E eles, então nos fale mais. E o apóstolo Paulo mostra Jesus. E quando ele apresenta Jesus para aquele lugar, a Bíblia diz assim que alguns consideravam ele como tagarela, outros não davam crédito, mas alguns que estavam ali ouviram a palavra e pediram para ele vir falar novamente. O apóstolo Paulo fala a respeito da ressurreição do Senhor Jesus. Sabe o que nós aprendemos com ele neste momento? Que existem lugares que nós queremos ver a transformação, que nós tentamos fazer a obra que Jesus tem que fazer naquele lugar. O nosso objetivo muitas das vezes é somente apresentar a Cristo e colocar Cristo dentro de determinados lugares para que ele possa se manifestar. Mas como que nós vamos colocar Cristo dentro de determinados lugares? Nós vamos precisar colocar os fundamentos do reino de Deus, os princípios do reino de Deus e apresentar quem é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus ele é um leão que não precisa ser defendido. Então nós não precisamos convencer as pessoas a respeito do Senhor Jesus, nós precisamos somente apresentá-lo. E a obra quem faz é Ele. A hora da mudança, a hora da conversão, a hora de levar as pessoas ao arrependimento, é Ele que faz. Nós simplesmente apresentamos o Senhor Jesus. E para nós termos um bom êxito nesse apresentar o Senhor Jesus, existe uma necessidade que a gente vá para esses lugares onde o reino de Deus ainda não está posto os fundamentos, que a gente vá entendendo o contexto e entendendo a forma de se falar, conhecer a linguagem daqueles lugares. A palavra apóstolo, quando o Senhor Jesus utiliza, ela não estava inserida diretamente num contexto religioso. Os apóstolos foram usados pelos fenícios, pelos gregos e depois pelo Império Romano. Eles eram considerados uma comissão que era enviada para dentro de lugares, para dentro de nações. E eles iam com a missão de sabotar a cultura da nação para a qual eles estavam indo. E quando eles chegavam naquele lugar, eles traziam a linguagem, eles traziam os costumes, eles traziam a forma de se vestir, a forma de viver. E quando o império chegava, aquele povo já estava acostumado, habituado com aqueles costumes, e eles se rendiam facilmente ao imperador que estava chegando. E quando o Senhor Jesus, talvez, ele falou para os discípulos: vocês serão os meus apóstolos, talvez
soou um pouco estranho para eles, porque eles tinham apóstolos como uma figura ruim, daqueles que os apóstolos romanos, talvez quando eles chegaram dentro de Jerusalém, eles vieram e sabotaram a cultura judaica a qual eles estavam acostumados a viver. Mas o Senhor Jesus diz: não, vocês serão os meus apóstolos, vocês serão os meus enviados e vocês vão levar os fundamentos do meu reino para estes lugares. Então, os apóstolos eram realmente enviados dentro de lugares aonde não se conhecia a respeito de Deus, aonde não se conhecia, aonde não se tinha os fundamentos do cristianismo. E eles colocavam esses fundamentos, mas para eles poderem chegar, eles precisavam ter sabedoria e encontrar uma forma de apresentar o Senhor Jesus. E é isso que nós encontramos em Atos 17. A sabedoria para poder entrar nesses lugares e simplesmente colocar Jesus ali dentro, colocar Jesus para atuar dentro daquele lugar. Não se preocupar muitas das vezes em quantos vão dar crédito, não se preocupar muitas vezes em quantos vão dar ouvido, e em simplesmente a gente entender que nós precisamos colocar Jesus dentro de lugares onde precisam ser transformados. Talvez os nossos familiares, no meio deles a gente encontre pessoas ainda que não são convertidas. E às vezes nós não conseguimos levar essas pessoas à conversão porque nós tentamos fazer a obra sobre a vida deles. E o segredo é simplesmente nós apresentarmos o Senhor Jesus. Mas apresente Jesus numa linguagem que eles possam entender. Apresente Jesus de uma forma com que eles possam compreender do que você está falando. Entenda o lugar que você está. Faça uma leitura do campo, o lugar onde você está, para que você possa anunciar o reino de Deus. Para que você possa manifestar a glória do Senhor por onde você for. Que Deus abençoe a tua vida. Obrigado você por estar comigo nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal, peço que você se inscreva, deixe teu like, me deixe uma sugestão de vídeo aí também, que eu considero muito isso. E até a próxima, ou até a eternidade. Deus abençoe. Tchau.